e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vida Calma e Organizada. O vídeo que vos trago hoje é dedicado a mais um episódio da série Organizar a Casa de uma vez por todas. Eu já iniciei a série há algum tempo, fiz assim uma pequenina pausa, mas retornei então aqui aos episódios. Cada um deles é dedicado a uma categoria, portanto eu não vos estou a deixar aqui informações sobre como organizar cada divisão da casa, mas sim cada categoria, porque por experiência foi dessa forma que eu consegui finalmente não só organizar a casa, mas manter essa organização. Coisas que eu já falei anteriormente, já falei sobre organização de alimentos, já falei sobre a organização de produtos de limpeza, são coisas até relacionadas com a divisão onde eu estou aqui, a cozinha, porque o episódio de hoje é dedicado a falar sobre artigos de cozinha. E o que é que eu vos vou trazer então neste vídeo? Quero-vos trazer não só dicas para facilitar o destralho da cozinha, ajudar-vos a decidir o que manter e o que descartar ou o que doar, por exemplo, não é? Quero também mostrar-vos aqui, fazer um mini tour aqui da minha cozinha. Eu já tinha feito há algum tempo, mas fiz aqui algumas alterações, então digamos que trago aqui um update uma atualização dessa tour. E mostro-vos também algumas técnicas de organização, métodos, não é? Portanto, como é que podem organizar melhor ou otimizar melhor o espaço que têm, porque se tiverem pouco espaço para organizar as coisas, é importante perceber de que forma é que podem então otimizar esse espaço. Então, uma coisa que eu fiz na altura que comecei a organizar a minha cozinha, tinha imensas coisas, eu não vou aqui, eu já tenho tudo mais ou menos organizado, mas há uns anos atrás a minha cozinha era muito caótica, muitas coisas não tinham um sítio próprio, depois acabava por ficar muito em cima da bancada, eu tinha a bancada muito cheia de coisas e um dos meus objetivos na altura era de facto poder ter espaço para cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, não é? E eu sentia que por ter tanta coisa em cima da bancada acabava por não ter espaço e a minha cozinha é grande, portanto imaginem, não é? Então, uma coisa que eu fiz, porque também não tinha muito tempo para fazer a organização, e se for uma coisa que também aconteça convosco, poderá ser uma ajuda que é, em vez de fazer uma organização, um destralho geral, portanto, tipo, do género, tirar todos os armários, porque depois acabam por ficar bastante assoberbados com tudo o que têm à frente, e no instantinho começa a dar vontade, mas é desistir, não é? Então, o que é que eu fiz na altura? Comecei a organizar a cozinha por dentro da categoria dos artigos. Por exemplo, dediquei-me só um momento a organizar caixas, dediquei-me só um momento a organizar louças e fui fazendo assim aos poucos e começando a filtrar de facto aquilo que não fazia sentido estar cá em casa, que podia ser doado, podia ser aproveitado melhor aproveitado por outra pessoa. Havia coisas estragadas que não tinham outro caminho senão o lixo, não é? E comecei por aí. Mesmo dentro de cada subcategoria, chamemos-lhe assim, o que eu fiz sempre foi, e faço isto para qualquer tipo de organização, que é ter logo um sítio onde eu possa colocar aquilo que é para deitar fora, que já não tem hipótese, não é? De recuperar ou de ser utilizado, um sítio onde eu coloco, isso pode parecer que não tem muita importância, mas isto faz toda a diferença, porque as coisas acabam por não ficar espalhadas sem uma divisão logo ali, para sabermos o que é que vai para cada lado, não é? Então, um sítio onde, tipo uma caixa ou um cesto, o que for, onde o que é para o lixo vai para o lixo, o que é para doar, então terem um espaço específico para colocarem esses artigos, e o que for para possível de vender, então podem colocar então um espaço, num recipiente, que seja para poderem vender. Então, quando comecei a fazer o destralho, ou antes de começar a fazer o destralho, tive aqui atenção a duas coisas importantes. Uma delas era o foco, ou seja, como é que eu queria que a minha cozinha ficasse, não é? Portanto, o objetivo aqui era que tivesse bancadas livres, que tivesse um espaço agradável, leve, sem muita confusão visual, e eu tinha muita coisa em cima da bancada. Eu tinha vários eletrodomésticos e, por exemplo, tinha as especiarias. Eu tinha muito pouco espaço de bancada. Então o meu objetivo era libertar esse espaço, não só ter os armários em si organizados e, portanto, fáceis de arrumar. Então o que eu queria era uma bancada o mais livre possível e sabia que para conseguir isso eu tinha que fazer escolhas. Portanto, eu tinha que filtrar e selecionar, fazer uma boa seleção daquilo que era efetivamente para ficar cá em casa e aquilo que
que não precisava de cá estar. Portanto, eu precisava de libertar espaço dos armários para poder colocar as coisas que eu tinha em cima da bancada, porque obviamente eram aquelas que eu utilizava com mais frequência, não é? Depois, outra coisa que foi importante aqui na organização e que eu partilho também convosco, foi começar a observar melhor as minhas rotinas, os meus hábitos e organizar as coisas de forma mais prática. Ou seja, tudo o que eu utilizava com mais frequência, ter mais fácil acesso a essas coisas, não é? E aquilo que eu utilizava com muito menos frequência poderia ficar, por exemplo, na parte mais elevada dos armários superiores. Então foi pensar bem como é que eu queria organizar as coisas. Uma delas, até vos posso já dizer que está aqui atrás. O que é que eu fiz? Eu tenho aqui as máquinas em baixo, não é? Deixem-me mostrar-vos que é mais fácil. Então, tenho aqui as máquinas de lavar de lavar roupa e de lavar louça. Então, o que é que eu fiz? Para não estar constantemente, porque eu tinha os detergentes guardados na despensa, a minha despensa ainda é longe porque a cozinha é grande. Então, o que é que fiz? Simplesmente optei por encontrar uns frasquinhos, não é? Que estão ali em cima. Um tem o detergente da roupa, o outro tem vinagre, porque eu uso vinagre como amaciador. Então, tenho ali 2 frasquinhos que ficam exatamente aqui mesmo por cima da máquina de lavar roupa. Tenho ali uma latinha onde eu coloco o detergente para colocar aqui na máquina da louça, ok? E isto tornou muito mais prático e rápido cada vez que eu preciso de pôr cada uma destas máquinas a lavar. E foi isto que eu fiz. Outra coisa que também alterei aqui na cozinha foi o facto de ter, por exemplo, tudo o que era tachos, panelas, frigideiras, muito longe do fogão. E é onde eu utilizo esses utensílios, não é? Portanto, não fazia muito sentido estarem tão longe do fogão. Tinha num armário bem longe, não é? E acabei por colocar tudo ali muito próximo e torna tudo muito mais fácil e prático e rápido de utilizar, não é? Agora vou-vos então fazer então um mini tour aqui da cozinha, especificamente do que tenho dentro dos armários, das gavetas, tudo em específico. E ao longo do tour, não é? Deste mini tour, vou-vos mostrar então o que é que eu comprei ou o que é que eu utilizo para otimizar melhor os espaços, para organizar melhor dentro dos armários e também uma técnica que eu utilizei, que eu utilizei aqui para mim, não é? Que me ajudou imenso a filtrar ou a selecionar aquilo que de facto ia ficar cá em casa e aquilo que não valia a pena cá estar, porque eu pensava que precisava daquilo, ou daquele objeto, ou daquele utensílio, e acabei por perceber que, utilizando esta técnica, que ele não fazia falta nenhuma. Já vos digo o que é. Então, começando aqui por este armário logo aqui na entrada da cozinha. Este armário inicialmente tinha o frigorífico. Quando eu comprei a casa, o frigorífico estava aqui, sim, mesmo ao lado do forno. Enfim, sem comentários. E o que é que nós fizemos? Tirámos o frigorífico, colocámos fora, não é? E utilizámos este espaço como organização, arrumação, não é? Lá em cima tenho os medicamentos, tenho também uma caixinha de primeiros socorros. E depois, eu não tenho os armários muito cheios. Depois tenho aqui um moinho de café, tenho aqui um utensíliozinho para triturar, a minha balança. Lá atrás tenho um cestinho do pão, só tenho um. E tenho a minha batedeira e aqui o meu ralador. Depois aqui em baixo tenho frigideiras e tenho aqui passador. O que é que eu comprei recentemente? Comprei recentemente estes organizadores, porque o que eu tinha tinha as frigideiras sobrepostas, tinha que colocar alguma coisa para proteger e achei que estes suportes ficaram aqui muito bem, porque consegui colocar um ao lado do outro e tem resultado muito bem. Tiro facilmente as frigideiras, coloco também. Só deixei aqui esta tampa porque não a consigo colocar nos suportes, mas ficou ótima, está bom assim. Eu não tenho muita coisa como veem, portanto tenho o essencial. Uma dica que dou, caso tenham dificuldade em destralhar a parte das frigideiras, panelas, uma coisa que eu fiz foi pensar que o grande tanto leva o pouco como muito, não é? Então acabei por me livrar ou seja, não deixei de comprar frigideiras pequenininhas, só para fazer tipo um ovo estrelado ou uma coisa assim do género, porque aquilo que eu consigo, portanto, tenho médio e grande. O médio dá para fazer a quantidade que seja pouquinho ou um bocadinho mais, e quando tenho uma maior quantidade, então utilizo as frigideiras maiores. Mas o facto de ter deixado de comprar esse tamanho pequenino
fez com que eu eliminasse uma grande quantidade de frigideiras que tinha aqui em casa. Depois, continuando aqui no armário, tenho aqui a parte dos pratos. Uma coisa que eu fiz foi comprar esta prateleira, e o que ela faz é ajuda-me a utilizar melhor o espaço em altura sem sobrepor uma quantidade enorme de pratos. Facilita muito na altura que estou a tirar, porque não preciso de estar, imaginem que quero os de baixo, não tenho que estar a tirar os de cima, porque consigo facilmente tirar estes que estão aqui, e otimizou melhor o espaço. Eu até queria ver se comprava uma mais pequenina aqui para colocar assim, para colocar estes pratos um bocadinho mais acima e não ficarem tanta quantidade aqui sobreposta. Depois, aqui o armário em baixo é onde eu tenho panelas, tenho ali também o meu centrifugador de salada, que não há problema nenhum estar aqui misturado com as panelas, tiro facilmente, portanto para mim faz sentido. Como vê, não tenho muitas panelas, não estão sobrepostas, elas estão com cada uma com a sua tampa, e aplico a mesma técnica. A única panela mais pequenina que eu tenho aqui é o fervedor. E o fervedor eu utilizo também para muita coisa. Imaginem, quando eu quero fazer qualquer coisa, ou menos quantidade de alguma coisa, utilizo o fervedor. E eu tinha várias panelas abaixo desta que está aqui, não é? E deixei de ter precisamente porque deixou de fazer sentido pela regra, digamos assim, que eu acabei por ir seguindo, que é o médio, não é? Esta panela é média, as outras são maiorzinhas lá atrás. O médio tanto pode levar pouca quantidade se eu quiser, ou mais quantidade se eu necessitar disso, sem ter uma panela extra especificamente para mais ou menos quantidade daquilo que eu preciso de fazer, não é? Em baixo tenho as cebolas e as batatas, pus assim em 2 cestinhos, que também passou a estar muito mais prático, porque eu tinha isto na despensa e bastante lá ao fundo, não fazia muito sentido. Acabei por guardar aqui, precisamente porque está ao pé do fogão e eu utilizo bastantes vezes e é muito mais prático de tirar. Depois aqui no armário de cima, como podem ver, eu em cima não tenho, aqui em cima não tenho nada, portanto não senti necessidade de ter nada. E o que eu fiz aqui foi colocar os tabuleiros que utilizamos muitas vezes no pequeno almoço e um tabuleiro para cozinhar, para ir ao forno, não é? O que é que eu comprei? Comprei uma peçazinha no IKEA. Eu penso que esta peça está como suporte de tampas. Não sei se são de panelas ou o que é. Eu já vos mostro mesmo o utensílio. Ele é assim, portanto ele pode fechar, não é? Ele vem assim fechadinho, deixa-me ver se eu consigo fechar. Dá para fechar, ou seja, é uma ótima opção porque ele pode, ajusta-se ao tamanho do armário que tiverem. E, portanto, simplesmente eu vou alargo à medida que eu necessito do tamanho do meu armário, e foi aqui que eu comecei. Utilizo não só para tabuleiros, mas também tenho um ali embaixo para as travessas, já vos mostro. E foi ótimo para conseguir organizar em vez de ter tudo sobreposto. Porque lá está, o terem as coisas sobrepostas implica que para tirarem uma que esteja em baixo têm que tirar tudo o que está por cima. Isso leva tempo, é chato e acabam, e mais depressa as coisas acabam por ficar desorganizadas. E pronto, ali em cima então ficaram os tabuleiros. Eu tinha um mais pequenino, mas lá está, a mesma história. Comprei um forno novo e o forno traz um tabuleiro enorme, então o que eu passei, não tenho sentido necessidade ainda sequer de comprar um tabuleiro mais pequeno, porque quando é menos quantidade faço deste, quando preciso fazer uma maior quantidade acabo por fazer no próprio tabuleiro do forno e tenho resolvido as coisas assim. O armário que está por baixo do forno era um armário que eu tinha muito desarrumado e fiz uma organização recentemente, porque eu era a pessoa que guardava frascos e frasquinhos e depois acabei por me perceber que eu guardava esses frascos, frasquinhos e tudo mais, portanto dava-me pena. Eu comprava, sei lá, um alimento que vinha dentro de um frasco de vidro, guardava esse frasco de vidro. Depois as coisas acabam por se acumular e apercebemos que não fazem sentido, porque é a tal história. Tentem não guardar, foi uma coisa que também alterei muito, que foi não guardar as coisas com a ideia de posso vir a precisar, porque isso é uma armadilha tão grande, e é assim que vamos acumulando imensas coisas. Na altura que fiz esse destralho, até acabei por partilhar no Instagram, e houve muita gente que me disse: mas estes frascos podem ser bons para isto, para aquilo. Podem ser bons de facto, mas a verdade é que eu tinha ali aquilo há mais de um ano e não os utilizava. Então porquê estarem ali, não é? Se eu precisasse de facto, eu já os tinha utilizado e não utilizei. Então o que é que eu tenho aqui neste armário? Apenas e só aquilo que de facto eu utilizo.
que é, eu tenho vários cestos e vasos que eu utilizo para mudar a decoração, ou às vezes quando recebo ou quero fazer um arranjo ou uma coisa qualquer. Aqui tenho a minha caixinha onde eu vou escrevendo as receitas, que estava num sítio super alto e eu não ia à caixinha várias vezes, acabava por gostar de uma receita e depois não a escrever, que eu gosto de ter em versão papel. E depois também tenho uma caixinha de chá, onde vamos guardando aqui os chás que nós gostamos, latinhas que eu vou utilizando para guardar até bolachas que eu faço. E, portanto, daquela organização toda, foram as poucas que sobraram, foram estas. E aqui em baixo é tudo o que é frascos que eu utilizo, seja para, sei lá, guardar iogurtes, para fazer conservas, ou seja, é tudo a uso. E isto que vocês veem aqui é um suporte que eu tenho, já acrescentámos aqui uma parte de baixo, para colocar os meus cornetos. Eu gosto muito de fazer corneto caseiro e precisava de um suporte para colocar os cones, não é? Antes, para os levar ao congelador, e aí tenho esse suporte. Portanto, este armário ele está um bocadinho mais cheio do que naquela altura que eu organizei, porque entretanto fui utilizando a polpa de tomate, o ketchup que também faço em casa, e obviamente que os frascos vão ficando por aqui. Aqui é o armário dos pequenos eletrodomésticos, e até tenho ali uma panela, tenho a panela de pressão. Ali atrás tenho uma panela que nós comprámos há muitos anos atrás para fazer pipocas. Hoje em dia provavelmente não o compraria, mas o facto é que eu ainda o utilizo. Quando fazemos pipocas faço sempre ali. Panela de cozedura lenta. Aqui tenho tenho aqui a parte de cima, que normalmente até fica aqui em baixo. Aqui a varinha mágica. E depois tenho fervedor, que eu utilizo imenso. Tostadeira, ali atrás, com as respectivas, porque ela tem várias partes que se podem colocar. E depois tenho a minha panela de barro, não é um eletrodoméstico, mas que eu utilizo bastantes vezes. E eu, de facto, não tenho muitos eletrodomésticos. Sei lá, eu não tenho torradeira, não tenho bimbi, não tenho nada desse tipo de coisas. É assim, não me faz falta, eu deixei de ter. Eu tenho 2 vídeos no canal a falar um bocadinho sobre isso. Um deles é especificamente sobre artigos que eu não tenho na cozinha, há mais sem ser estes. E eu deixo-vos tudo o que eu vou falando aqui no vídeo, já sabem, se tiverem interesse em ver, eu deixo-vos sempre o link na descrição. Outro vídeo que eu fiz foi a falar especificamente das várias utilizações que eu dou para um único artigo. Imaginem, não tenho torradeira, vamos falar da torradeira. Então eu faço sempre, se eu quiser fazer torradas, das duas uma. Se for uma grande quantidade, ponho um instantinho no forno, fica torrado no instante. Obviamente gasta mais energia, mas se quiserem ter muitas torradas ao mesmo tempo quentinhas, portanto, quando eu recebo os meus sogros, costumo fazer assim, ou então utilizo a frigideira. No dia a dia, se eu quiser uma torrada, coloco na frigideira e fica ótima. E nesse vídeo eu deixei-vos, até foi um vídeo bastante apreciado, porque deixei imensas sugestões que às vezes a gente não se apercebe do que é que pode utilizar para substituir ou porque não tem aquele artigo, mas isso também foi uma coisa que me ajudou muito a não precisar, portanto, a ver as tais alternativas. Se eu não tiver isto, que eu utilizo muito poucas vezes ao longo do ano, que era o que eu estava a dizer há pouco, o que é que eu posso utilizar como alternativa? Se eu não tiver, se eu precisar, o que é que eu posso fazer ou o que é que eu tenho em casa que possa servir de substituição, não é? E com isso fui-me apercebendo que um determinado objeto podia ter imensas funções. Se quiserem ver o vídeo, então, como vos disse, deixo-vos o link na descrição e vamos continuar aqui o tour. Então, voltando aqui ao tour, temos as gavetas. Nas gavetas, o que é que eu optei? Eu sei que existem aqueles divisores que são únicos, que é uma coisa só. Eu preferi fazer assim uma coisa individual, assim nestas divisórias, nestas caixinhas, se quiserem chamar, porque noto que é mais fácil, por exemplo, no dia-a-dia, quando estou a cozinhar, às vezes vejo aqui muitas migalhas, limpo, tiro e limpo. Não tenho assim nenhuma organização espetacular para vos mostrar aqui dos meus talheres, é mesmo tudo o que eu utilizo mais. Até está aqui uma colher que está no sítio errado, mas pronto. Mas tenho aqui tudo a uso, portanto não há assim nada específico para quando tenho um jantar especial ou um almoço especial. Portanto, esta organização assim com estas divisórias funciona muito bem. E tenho também aqui, vou-vos mostrar a outra, porque também tem organização.
aqui nesta organização dos utensílios fiz exatamente a mesma coisa, por caixinhas. Estas partes que são maiores, de utensílios que são maiores, nem sequer têm caixinha, portanto, mas ficam ali muito bem arrumados. Já falo aqui de uma coisa específica destes utensílios. Uma coisa que mudei com a organização, lá está, eu tinha as especiarias aqui em cima da bancada, portanto não tinha esta parte, mas tinha, aliás, tinha não assim, portanto tinha tudo à misturada dentro da gaveta e tinha uma data de especiarias aqui. Não é o ideal porque não só estão expostas à luz como ao calor e acabam por se estragar mais depressa. Então acabei por, com a organização, ficar com gavetas vazias. E uma das coisas que fiz de imediato foi, os frascos foram mudando ao longo do tempo até eu acertar naqueles que queria, de facto estes são os melhores, compro-os no IKEA, são herméticos, quando gasto alguma coisa, aliás não estão aqui todos porque alguns estão vazios e estão para lavar, mas foi ótimo porque está mesmo próximo aqui do fogão e eu só preciso abrir a gaveta, tirar o que preciso, está feito. Em relação aqui aos utensílios, que era uma zona assim muito caótica, vou-vos explicar o que é que eu fiz. Então, para resolver o problema de não saber o que é que eu havia de selecionar, o que é que havia de ficar, algumas coisas obviamente a gente sabe porque utilizamos com frequência, mas, por exemplo, não preciso ter 1001 espátulas, não preciso ter 1001 conchas. Enfim, portanto, há sempre solução de outra forma. Por exemplo, eu só tenho uma concha e, no entanto, quando às vezes tenho situações em que preciso, então utilizo a colher de servir. Portanto, não tira tanto na mesma quantidade, mas para aquele momento rápido em que eu preciso de mais uma concha que não tenho, não é? Serve perfeitamente. Mas, na altura tinha imensas coisas. E coisas que eu ficava na dúvida se havia de tirar, se havia de ficar. Então uma coisa que fiz, uma técnica, foi utilizar uma caixa. E sim, eu fiz isto na altura e resultou muito bem e eu o recomendo. E dentro dessa caixa eu vou colocar, eu não digo tudo, não é? Porque, como eu disse, há coisas que a gente sabe que vai utilizar e que não vai fazer muito sentido colocar aqui dentro, porque se calhar à hora de jantar para fazer a refeição já vai lá buscar qualquer coisa. Pronto. Mas, se pensarem em deixar na gaveta apenas só mesmo aquilo que utilizam de facto, imaginem, se têm 3 ou 4 colheres de sopa, de conchas de sopa, deixam só uma. Se tiverem 5 espátulas, deixem uma ou duas, ou uma só, por exemplo, ou duas, vá. E de facto deixem só isso. Tudo o resto, coloquem dentro da caixa, ok? E guardem, tipo, sei lá, num sítio que não esteja ali à vista, não é? Se sentirem necessidade de qualquer coisa, então vão buscar esse artigo, vão buscar esse utensílio, o que for. Se ao fim de, eu nem quero dizer um ano, porque acho que um ano é demais, mas ao fim de 6 meses, eu fiz na altura, não fiz um ano, fiz mesmo um pouquinho de tempo, porque eu estava desesperada em querer haver um livro das coisas que de facto não utilizava. E na altura, salvo erro, fiz 6 meses. Ao fim de 6 meses fui ver o que é que estava dentro da caixa e apercebi-me, lá está, que o que estava dentro da caixa não fazia muito sentido estar guardado dentro dos armários e entre doar, eu acho que doei a maior parte das coisas. De facto, desta caixa, a técnica da caixa, resultou na perfeição. E eu, assim, em menos de nada, consegui de facto ter as gavetas muito mais leves, e como vocês vão ver e já viram, não tenho assim uma grande quantidade de utensílios e tudo o que está ali dentro eu uso e honestamente não tenho sentido assim. Porque isto também depende, obviamente, dos hábitos de cada um, das coisas que, sei lá, do que cozinham, não é? Para uns faz sentido ter 5 ou 6 espátulas, ou 3 ou 4 conchas, se tiverem uma família grande, ou se tiverem, não sei. Pronto, estou aqui a imaginar que não temos todas as mesmas rotinas, a mesma forma as mesmas necessidades, não é? E, portanto, cada um tem que ver isso. Eu simplesmente estou a partilhar, então, esta técnica que utilizei e que funcionou muito bem para mim. E pronto, estava-vos a dizer, tenho aqui então só uma concha, uma colher de servir, depois tenho aqui as varinhas da batedeira, portanto, tudo o que está aqui eu utilizo, com mais ou menos frequência, mas não há nada que eu diga assim, eu vou-me livrar disto porque não sei o que é que isto está aqui a fazer. Não, utilizo praticamente tudo. Depois, aqui tenho uma gaveta que também estava um bocadinho caótica, que eu já, entretanto, arrumei. E eu mostro-vos o processo que eu fiz na altura, mas o que é que eu tenho aqui? Assim, coisas aleatórias. Tenho aqui
uma besneira, não sei como é que é de chamar isto, que serve para decorar os bolos, não é? Tenho aqui todas as pecinhas que vêm com esta parte, não é? Com isto. Eu não sei como é que isto se chama. Sou péssima nestas coisas. Mas pronto, uma coisa que também que passei a fazer foi a guardar determinadas pecinhas pequenininhas, assim em caixinhas ou algum recipiente que possam disponibilizar para fazer isso, ou até assim pequenas coisas soltas, utilizar então uma caixa, um separador, um organizador, para não ficar tudo espalhado, ok? Aqui eu tenho um termómetro, tenho peças da máquina de lavar, louça, tenho aqui o carregador do aspirador, tenho aqui a espátula para utilizar no pão, as espetadas, que até comprei recentemente porque queria fazer espetadas para congelar, e depois tenho ali um copinho, estava aqui a pensar, utilizo quando rego as minhas plantas porque dá jeito para utilizar, porque eu não tenho regador, lá está, não tenho regador. Depois tenho aqui a pecinha que eu utilizo para colocar o sal na máquina de lavar louça, e na parte de baixo tenho apenas uma toalha, uma toalha protetora de mesa, só isso. De seguida tenho aqui o armário das caixas, ele está um bocadinho vazio porque eu tenho muita coisa congelada neste momento, tenho a arca cheia e eu utilizo muitas caixas. Quando isto está cheio fica quase cheio até acima. Mas uma coisa que mudei, e se repararem, as caixas são todas transparentes. E foi uma mudança porque eu tinha caixas como aquela que vos mostrei, que era opaca, e portanto eu não via nada do que guardava lá dentro, deixava estragar muita comida. E passei não só a comprar caixas de vidro, embora também utilize de plástico, até costumo reutilizar muito estas caixinhas que são ótimas dos gelados, que são aptas para congelar, que obviamente trazem os gelados, e costumo reutilizar. Tenho aquelas que estão ali porque são caixinhas que eu utilizo e são ótimas, eu farto-me de recomendar porque são mesmo muito boas para guardar, por exemplo, alface, os alimentos não ficam estragados, duram bastante tempo. Também gosto de guardar brócolis ou couve-flor, fica muito bem ali. E pronto, neste armário é onde eu tenho a parte das caixas. Na cozinha, na parte de baixo do lava-louça, lá está, o que é que eu tinha? Tinha muitos produtos de limpeza guardados na despensa, e cada vez que isto estava caótico, eu mostrei-vos num Reels há pouco tempo e também no vídeo sobre a organização dos produtos de limpeza, e lá está, estava tipo, claramente eu já tinha desistido do espaço, é o que eu costumo dizer, estava tudo a monte, já nem queria saber de nada. E desde que comprei este organizador, que também é muito bom, recomendo, eu deixo-vos o link tanto do organizador como de algumas coisas que vos fui mostrando aqui. Se tiverem interesse, eu digo-vos onde é que comprei e deixo o link na descrição. Portanto, desde que comprei este organizador e que simplifiquei muitos produtos de limpeza, também falei nisso no último vídeo, como é que eu reduzi imenso os meus produtos de limpeza e que alternativas é que estou a utilizar neste momento. E, portanto, esta organização aqui basicamente é onde eu tenho o caixote de lixo, que ele está lavado e tenho que o colocar aqui, está a secar. E aqui tenho, basicamente é isto, poucos produtos de limpeza e estão organizados aqui assim debaixo do lava-louça. Já tenho isto assim há bastante tempo, nunca mais tive problemas de organização aqui nesta zona e estou muito satisfeita com esta mudança. Outras gavetas, depois aqui é a parte dos têxteis. Eu tenho um vídeo específico para falar só sobre têxteis, mas eu mostro-vos como é que tenho aqui a organização na cozinha. E lá está, o que é que eu mudei? Eu tinha muitos têxteis ali naquela zona para baixo, e aqui estão muito mais práticos porque tenho aqui a máquina de secar roupa ou até o estendal lá fora, não é? Muito prático, dobro aqui a roupa, coloco aqui tudo, está feito. Então aqui tenho tenho papel vegetal, tenho aqui os meus, como é que se chama? Dos guardanapos, suporte de guardanapos, não é? Suporte argolas para guardanapo, digamos assim, as molas para prender algum saco de comida, alguma coisa que seja necessário, sacos de congelação, sacos de gelo. Aqui é onde eu guardo tudo o que é guardanapos e panos de cozinha. Eu não utilizo guardanapos de papel, utilizo tecido, então é aqui que eu guardo tudo. Faço estas dobras assim para, lá está, mais uma vez, as coisas não ficarem sobrepostas,
Porque é o facto de estarem sobrepostos. Eu desde que mudei esta forma de organizar os textos, nunca mais tive nada desorganizado. Porque lá está, como não estão sobrepostos, eu não tenho que andar a tirar uns para conseguir ir buscar os que estão em baixo. E as coisas não ficam desorganizadas. Eu só chego aqui, tiro o pano que preciso, ou o guardanapo que preciso, e está feito. Não tem assim muito... E é fácil de organizar, portanto, para mim tem resultado muito bem. Depois aqui tenho só os individuais, portanto não tenho muita coisa também. Uma coisa que eu tento fazer é que os individuais sejam assim os do dia a dia, ok? Que sejam assim tipo plástico, não é tipo, é plástico, não é? Porque são muito fáceis de limpar e que também sejam bonitinhos, não é? Que não seja assim uma coisa tão feia. Depois aqui tenho as minhas toalhas, que eu também coloco assim se fosse sobreposto, não conseguia de todo colocar as toalhas que eu tenho aqui, e então acabo por colocá-las assim desta maneira. E em baixo tenho também mais algumas e mais alguns guardanapos, mas estes guardanapos estão aqui para fazer outra coisa. E em termos de gavetas é isto. Depois aqui o armário das taças, dos tabuleiros, não é tabuleiros? Sim, tabuleiros, das formas seja de bolo, pão, etc. E as minhas travessas, portanto também não tenho muita coisa. E lá está, estou a utilizar na mesma aquele organizador de tampas, eu acho que é assim que está no site do IKEA, mas se pesquisarem a palavra organizador vão encontrar de certeza. Ele não é muito caro e para mim tem resultado muito bem. Super fácil de tirar cada travessa que eu preciso, antes lá está, elas estavam sobrepostas. E aqui em cima tenho as taças, aquilo que eu utilizo com muita frequência. E ali atrás também, mais a forma para fazer pão de farinha integral. Depois, aqui em cima, deixem-me abrir aqui o armário. Uma coisa que eu mudei muito neste armário foi precisamente colocar... Eu tinha aqui os meus pratos estavam aqui. Além de fazer muito peso num armário superior... não era muito prático, é assim, está perto da máquina de lavar a louça, mas honestamente não era muito prático para nós levarmos ali para a sala cada vez que queríamos colocar a mesa. Então mudei então os pratos para aquele armário e aqui tenho tudo o que é outros plásticos, aquilo que eu vos falei no início do vídeo. Eu tinha a minha gaveta o armário das caixas muito cheio, porque eu tinha ali muita coisa que eu utilizava com muito pouca frequência. Então o que é que fiz? O meu suporte, não é suporte, a base de bolos, não sei como é que se chama aquilo, estou com muita falta de vocabulário. Fico lá em cima porque eu uso muito poucas vezes, geralmente utilizo um prato para colocar os bolos que faço durante o fim de semana. Coloquei lá em cima porque uso mesmo muito poucas vezes. E aqui nestas caixinhas, lá está, em vez de ter tudo assim solto no próprio armário, optei por reutilizar estas caixas que tinha de outras organizações que fiz, que sobraram, e organizo lá dentro. Portanto, ali tenho as caixinhas mais pequenas ou caixas opacas, porque eu deixei mesmo de utilizar muito este tipo de caixas, precisamente porque deixava estragar muita comida, porque ficava esquecida no frigorífico. Mas, no entanto, são caixas de plástico, são levezinhas. Por exemplo, quando vamos sair, utilizamos muito ou aquelas que estão ali. E acaba por ser prático e organizo assim. Portanto, em vez de ficar tudo solto, não, ficam assim guardados em caixinhas. Eu posso mostrar aqui uma. Tenho aqui muita coisa. Tenho até aqui a caixinha onde eu coloco a cebola quando sobra, para colocar no frigorífico. Estão a ver, tem caixinhas muito pequenininhas e que não justifica. Tenho aqui algumas que eu utilizo até para, por exemplo, quando faço caldo de legumes ou de ossos e costumo pôr ali, mas pronto, são coisas que eu utilizo muito poucas vezes e lá está, ficam em locais assim bem mais acima, porque não as tiro com tanta frequência. Aqui em baixo tenho também taças ou saladeiras que eu preciso que eu utilizo, portanto também ficou muito reduzido, que tinha muita coisa desse género. E aqui tenho os frasquinhos que eu utilizo para os iogurtes, deixa-me ver se isto fica um bocadinho melhor focado, onde eu coloco os iogurtes e cada vez que lavo os frascos são colocados ali. É super prático, é só tirar aqui para a bancada, fazer o que preciso e deixar ali a caixa. E aqui temos as nossas garrafas reutilizáveis para colocar água quando saímos e o jarro para quando, sei lá, que quero colocar alguma bebida na mesa
e eu faço, normalmente até costumo fazer limonada e utilizo e coloco ali. Temos aqui o armário das louças. Deixo-vos aqui também outra dica importante que me ajudou muito a reduzir muita coisa que eu tinha. Se repararem que os tons aqui, seja dos copos ou das taças, das louças, os tons são muito semelhantes, é muito branco, mesmo alguma coisa que tenha cor também tem branco e não tem assim... eu gosto de fazer mesas bonitas, mas não gosto de ter muita tralha, portanto o que eu tento fazer é tento variar com aquilo que tenho. Portanto, lá em cima tenho os copos que eu utilizo com menos frequência, depois taças e copos do dia-a-dia, chávenas. Portanto, tento não conseguir essas mesas bonitas, mas sem ter uma quantidade imensa de coisas de várias cores. Mas pronto, isto é o meu gosto pessoal, pois cada um terá e fará consoante aquilo que mais gostar desse lado, não é? Mas para conseguir, lembro-vos que o meu objetivo era simplificar e ter a minha bancada o mais livre possível, e isso implicava também ter, obviamente que eu não tinha louça em cima da bancada, mas para guardar depois determinadas coisas que eu tinha noutros locais, eu tinha que esvaziar, e tive que esvaziar porque eu tinha copos e taças e tudo mais, não só neste armário, mas também tinha naquele, enfim, não é? Tinha aí uma grande quantidade de coisas. E foi algo que fiz, foi precisamente tentar harmonizar mais as cores da louça que tinha, variar mais, digamos, na textura, por exemplo, em vez de ter copos de cores diferentes, mas ter texturas diferentes. E com isso acabo por conseguir fazer as tais mesas bonitas sem ter uma quantidade enorme de tralha. E por último, tenho aqui o meu armário dos temperos. Não tenho nada lá em cima, lá está, não utilizo ali nada. Tenho aqui no meio um cestinho onde eu coloco, por exemplo, o óleo, que eu utilizo poucas vezes, mas quando utilizo o óleo e posso reutilizar novamente, então guardo aqui num frasquinho aqui dentro, só para não ficar visível, e como tinha o cesto, basicamente, ou alguma coisa, por exemplo, açúcar com canela que utilizo num doce qualquer que tenha feito, e sobra um bocadinho e coloco ali. Portanto, ali é basicamente só isso. Aqui então tenho os temperos, aqui tenho molho, tenho azeite, vinagre, tenho molho de soja, enfim, tenho aqui um açucareiro, ali atrás mel, e aqui tenho uma caixinha onde eu tenho ervas aromáticas que eu utilizo assim desta forma, nestes frascos. Tenho aqui a minha mistura de cereais que eu tenho conseguido, tenho aqui como é que se chama? Aroma de baunilha que fiz em casa, um frasquinho de bicarbonato de sódio, mas é da parte da comida. E é isto, a organização é esta. E pronto, era isto que eu queria explicar, falar aqui sobre o vídeo de organização dos artigos de cozinha. Deixo aqui algumas sugestões, recomendações. Uma coisa que, se fizer sentido para vocês, pode passar pela questão de etiquetarem caixas, ou eu não sinto necessidade, mas se perceberem que precisam de colocar essas etiquetas nas caixas que utilizarem para organizar, tudo muito bem. No meu caso não achei necessário, por isso que nenhuma caixa tem nada a dizer o que é, porque eu sei o que é que está lá dentro. Depois, outra coisa importante é não acharem que por fazerem a primeira organização que está feito e que não precisam de fazer mais nada. Não. Ao longo do tempo as nossas necessidades, as nossas rotinas vão mudando, não é? Uma coisa que nós achávamos que precisávamos há um tempo atrás, poderemos não precisar agora. E por isso é necessário fazer as tais revisões aquilo que eu chamo de organização de manutenção, não é? Para não deixarmos as coisas, até se for preciso, reorganizarem de uma forma que seja mais prática para aquele momento da vossa vida e portanto, não deixarem as coisas irem acumulando, perceberem se alguma coisa pode ser doada, se já não faz sentido terem, então fazerem essas revisões. Depois, outra coisa importante, que foi algo que eu mencionei no primeiro episódio desta série. O primeiro episódio eu intitulei Estão a organizar a casa de forma errada, porque é a minha perspectiva. Eu acho que muitas organizações, tentativas de organizar a casa não resultam, porque estamos a tentar primeiro organizar cá dentro e não pensarmos que devemos mudar primeiro os hábitos e controlar melhor aquilo que vem de fora. E é aqui que entra a última dica que vos quero deixar, que é, quando pensarem em comprar alguma coisa para a cozinha, pensem
podem aplicar a regra de se vai entrar um então tem que sair outro. Ou seja, se compraram alguma coisa é porque algo está estragado e precisa de ser substituído. Ou então, por exemplo, algo que faz até mais do que uma função e, portanto, podem descartar aqueles que fazem individualmente, algum artigo que faz de forma individual. E lá está. E é isso que é importante para conseguirem manter a organização. Então, é uma coisa que faço muito por aqui e que tem-me ajudado mesmo a não ter... portanto, a cozinha está um espaço, a meu ver, bastante agradável, funcional, fácil de arrumar, no instante vou guardando as coisas, vou tirando o que preciso e guardando de imediato. Isto também é uma coisa importante, que é ter este hábito de eu utilizo, guardo de imediato, porque as coisas têm um local próprio para estarem, para serem organizadas, para serem guardadas, e isso torna tudo muito mais fácil. Espero que o vídeo vos tenha ajudado. Se gostarem, peço-vos o costume, não se esqueçam de deixar like, é importante para que toda esta informação chegue a mais pessoas. E agradeço terem assistido. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, deixem nos comentários. Vamos trocando ideias sobre que outras técnicas é que vocês utilizam, ou até utensílios para organizar mesmo dentro dos armários, que eu não conheço tudo, obviamente, e que pode ser bastante prático. E vamos conversando um bocadinho nos comentários. Da minha parte é tudo, fiquem bem e até ao próximo vídeo.